Tamo junto outra vez, oitavo ano. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, mesmo que não ao vivo, como foi na última aula, quando tivemos uma aula síncrona, mas mesmo assim por vídeo eu fico imaginando a reação de vocês e vocês aí na casa de vocês, absorvendo esse conteúdo, quem sabe conversando com os pais sobre eles. E é legal isso, porque vocês, discutindo com outras pessoas aquilo que estamos conversando, vocês aprofundam, expandem a compreensão sobre esses importantes assuntos, tá bem? E façam isso mesmo. A gente hoje vai continuar um tema que iniciamos na última aula, no Zoom da semana passada. Esse é o tema do capítulo 4, A Guerra Começou. A gente vai, na verdade, estender o assunto e concluí-lo hoje mesmo. Eu vou fazer uma oração, solto a vinheta e aí já voltamos. Senhor, obrigado pelo teu cuidado e pela chance, outra vez, de estarmos juntos aqui para ouvir e estudar sobre a tua palavra e pensar, claro, nos planos que o Senhor tem para a nossa vida e entender a realidade à nossa volta. Esteja conosco na condução desses assuntos, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, galera. Você lembra do assunto da última aula? Você que esteve lá conosco online? A Guerra Começou, capítulo 4. Esse capítulo ele está numa sequência, claro, desde o início do livro. Se você lembra, no capítulo 2, a gente estudou a origem do mal, que falava sobre a rebelião de Satanás e como ele, a partir da condição de anjo perfeito, tornou-se o grande inimigo de Deus e do povo de Deus, chamado hoje Diabo, Satanás, antiga serpente, dragão. Mas como aquele conflito que se iniciou no céu com um anjo que era perfeito, e inclusive conseguiu aglomerar outros anjos em torno dele nessa rebelião contra Deus, como esse conflito que teve origem no céu alcançou a terra. É o que o capítulo 4 mostra. A guerra começou aqui. Como é que isso começou? Você conhece a história. Começou com o caso de Adão e Eva, quando eles também se uniram a Satanás num plano de desobediência a Deus. Naquela aula síncrona da semana passada, eu introduzi esse tema falando sobre liberdade e sobre responsabilidade. Tá lembrado? A gente fez a relação entre as duas coisas e a gente reforçou que uma não pode existir separada da outra. Não há como você pensar em liberdade sem relacioná-la, sem vinculá-la, sem interrelacioná-la com a ideia de responsabilidade. Porque sem responsabilidade, a liberdade passa a ser um risco e um perigo. Alguns chamam de libertinagem. A ideia de fazer tudo sem limites, sem restrições, não preserva a liberdade. Pelo contrário, coloca o indivíduo em risco, tira a sua liberdade, afeta negativamente outras pessoas e torna a pessoa, ao invés de livre, escrava de diversas situações. Adão e Eva eram livres. Como todos os anjos criados por Deus, como todos os seres pensantes criados por Deus, o casal também foi criado livre. Aí você me pergunta, pastor, qual é o conceito assim fundamental de liberdade? E eu respondo, ora, é a capacidade de tomar escolhas, ter a condição de usar o seu livre-arbítrio para fazer escolhas de acordo com o próprio julgamento. Deus nunca criou robôs, programados para obedecer e apenas fazer a vontade dele. Pelo contrário, Deus sempre criou seres dessa maneira livres e que pudessem demonstrar amor voluntário por ele. É assim que Deus deseja que o amemos, de maneira voluntária, de livre e espontânea vontade. Se a gente pensar bem, o amor só pode existir num contexto de liberdade. Porque se não houver liberdade, não pode haver amor. Porque amor não pode ser nada forçado, tem que ser voluntário. Inclusive, um outro conceito, uma outra ideia de liberdade e amor, relacionando as duas coisas, é que eu só posso ser livre para amar se eu puder não amar. Olha, uma frase que pode talvez confundir sua cabeça, mas fundamentalmente ela fala de uma verdade. Eu só posso amar, já que o amor é voluntário, eu só posso demonstrar amor para alguém se eu tiver a opção de também não demonstrar. E se eu tenho a opção de não demonstrar, o fato de eu demonstrar significa uma ação voluntária, uma atitude própria da minha vontade em direção àquela pessoa a quem demonstro o meu carinho e o meu amor. Deu para entender? É isso aí. Deus criou Adão e Eva livres e Deus desejava deles o amor voluntário, sincero, espontâneo, do coração.
Era isso que Deus queria. E é claro, é isso que Deus quer de todos nós. Nós estamos na mesma condição do casal, galera. Nós somos livres, temos o poder de escolha, temos a possibilidade de fazer decisões, podemos não amar se não quisermos, mas Deus espera que a gente use essa liberdade, esse dom garantido e preservado por Ele, para que a gente escolha amá-lo e o amemos de coração. E sempre essa será a melhor escolha de todas. Foi a escolha que Adão e Eva não fizeram lá no Éden. E o resultado disso? Trágico. O capítulo vai falar um pouco mais. Eu quero que você pense comigo na história que você já conhece bastante, a história de Adão e Eva. Para a gente entender a queda do casal, a gente tem que se lembrar de um aspecto básico de que quando Deus criou a Terra e colocou nesse planeta perfeito Adão e Eva com o ideal de viverem para sempre aqui, quando Deus fez tudo isso, Satanás já havia se rebelado. Está lembrado? Lá no capítulo 2. Então a rebelião já havia sido declarada contra Deus por parte de Satanás e os anjos que ficaram leais a ele. Portanto, criando Adão e Eva, Deus já precisava deixá-los diante da possibilidade de obedecer a Deus ou obedecer a Satanás, segundo as propostas dele. Deus precisava dar ao casal o direito de escolha. E o direito de escolha seria ouvir e obedecer a Deus ou ouvir e obedecer ao anjo rebelde, a Satanás. Às vezes os alunos, geralmente do sexto, sétimo ano, me perguntam assim: pastor, se toda a desgraça do planeta, se toda a maldade, a morte, o sofrimento que a gente vive hoje foi consequência de Adão e Eva terem comido do fruto, então não era simples, não era só Deus não ter colocado aquela árvore lá? É claro que na cabeça infantil de alguns a questão parecia simples, mas não era tão simples assim. Deus não tinha como não colocar a árvore lá. E se não fosse a árvore, seria qualquer outro meio de teste, mas eles precisariam ser testados. A lealdade voluntária de Adão e Eva precisava ser colocada à prova. Não porque Deus queria simplesmente testá-los, é que Deus precisava deles uma resposta voluntária e pessoal de que lado eles queriam ficar. A rebelião já tinha sido estabelecida, Deus era o governante do universo, mas esse governo era desafiado pelas propostas de Satanás. E Deus precisava deixar com que o casal agora escolhesse. E se Deus não fizesse isso, galera, pela árvore ou por qualquer outro meio, Deus fez pela árvore, Satanás teria acusado Deus dizendo: você não está deixando esse casal escolher? Então a sua justiça não é real. E o seu amor também não é verdadeiro, porque está forçando esse casal apenas a fazer aquilo que o Senhor quer. Suas leis também não são justas. Lembra daquelas acusações de Satanás contra Deus? Deus não é amor, Deus não é justo, as leis dele não são justas. Se Deus não deixasse Adão e Eva escolherem, Deus daria razão para o próprio diabo. Então Deus tinha que colocar esse teste ao casal. Claro, colocou-os em teste, mas os informou. Avisou, os anjos avisaram exaustivamente o casal, falando para eles da rebelião de Lúcifer, das propostas de Lúcifer e de que Lúcifer poderia tentar falar com eles. Como é que Lúcifer teria contato com o casal? Apenas através daquele meio estabelecido por Deus. Qual é? A árvore. Imagina Deus falando assim para Satanás: olha, a terra não é tua, é de Adão. Eu dei a ele. Ele é o governante desse lugar. E apenas para que ele também tenha a chance de escolher entre eu e você, eu vou deixar você, Satanás, ter acesso ao casal, aos meus filhos, apenas naquela árvore que eu proibi a eles. Então, naquela árvore você pode ter acesso. Só ali é o teu território. Fora dali, não. Entendeu? Para Adão e Eva terem contato com Satanás, eles teriam que ir lá na árvore. Fora dela, Satanás não teria acesso ao casal. Eles estavam preservados. Por isso, o conselho de Deus foi não apenas para que não comessem da árvore, mas para que não se afastassem da companhia um do outro, para que estivessem sempre juntos, para que não se aproximassem, não chegassem perto da árvore. Seriam atitudes que os preservariam de uma provável queda ou de uma possível queda. Infelizmente, nenhuma dessas advertências colocadas por Deus foi obedecida. Adão e Eva estiveram por algum tempo no jardim, não sabemos quanto tempo, até que Eva se viu sozinha em um momento, em determinada ocasião, se encontrou na frente da árvore e entrou em diálogo com aquela serpente. Um animal muito especial, utilizado por Satanás para chamar a atenção de Eva. E dessa maneira a seduziu, a envolveu e convenceu-a a comer do fruto proibido.
É claro que ele envolveu o diálogo em mentiras, em enganos, são as armadilhas que ele usa até hoje. Ele fez Eva acreditar que não era como Deus e colocou no coração dela o desejo de ser como Deus. Na verdade, ela já era como Deus, porque a Bíblia fala que ela tinha sido criada à imagem e à semelhança de Deus. E se tivesse mantido a comunhão com Deus, se manteria sempre muito próxima, parecida com Deus. O pecado apaga as nossas semelhanças com Deus, né? Deus é amoroso, às vezes a gente age com raiva, impulso, explosão. Deus é paciente, a gente às vezes é nervoso. Deus, ele age pelo bem do próximo, às vezes a gente age só por próprios interesses. E assim o pecado vai quase que obliterando, apagando a imagem de Deus em nosso coração. Esse foi o resultado do pecado. Eva se deixou convencer por Satanás, tomou partido ao lado dele na rebelião contra Deus e levou o fruto para Adão. E Adão, como governante do planeta, comendo também conscientemente do fruto proibido, acabou, galera, tragicamente, olha, terrivelmente, entregando esse planeta que era dele e que Deus havia dado para ele cuidar, entregou esse planeta nas mãos de Satanás. E Satanás passou a ser o governante deste planeta. É só olhar ao redor que a gente vê que é de fato ele o responsável por muita coisa aqui. Tragédia, sofrimento, morte, injustiça, guerras, ataques, doenças, vem dele. E dessa maneira, as consequências do pecado do primeiro casal se estenderam para toda a raça humana. Alguns se perguntam, pastor, o que eu tive a ver com o pecado de Adão e Eva? Foram eles que pecaram e eu sofro. Para você responder essa pergunta, eu quero que você leia o quadro da página 31, Cultura Bíblica. Galera, aqui ó, tem um quadrinho com algumas informações importantes, leia. Tem o título A Solidariedade da Raça. Vai responder essa pergunta. O que a gente tem a ver com o pecado de Adão e Eva? Por que a gente sofre se foram eles que comeram da árvore proibida? Temos tudo a ver, tudo a ver. Você vai ver, você vai ler ali no quadro, tá bom? Faça isso. É uma atividade que estou deixando para você. E tem outra questão, né? Eles pecaram e sofreram e transferiram todas as consequências ruins do ato deles à raça pecadora. Hoje nós também sofremos a condição de pecadores, não como culpado pelo pecado dele, o pecado dele foi responsabilidade dele, mas as consequências chegam até nós e nós sofremos hoje a condição de pecador, mas a gente também erra. Não adianta ficar culpando o casal, porque nós também desobedecemos. Nós também dizemos não a Deus, a gente também se afasta de Deus, a gente também deixa de lado as ordens, as regras de Deus e obedecemos às vezes outras propostas, aquilo que a gente mesmo quer, as próprias ofertas às vezes do anjo rebelde, camufladas e disfarçadas que ele coloca diante de nós, nós também somos culpados. Portanto, não adianta ficar querendo jogar a culpa lá atrás no casal, quando nós também somos responsáveis e usamos a nossa liberdade de maneira irresponsável, colhendo os frutos ruins. E os frutos da ação do casal, quais foram? Quais foram as consequências do pecado de Adão e Eva para toda a raça humana e para esse planeta? Aqui na página 31, eu também quero que você leia o subtítulo número 2, Resultados da Queda. Dá uma considerada no que o livro fala e de como ele resume, claro, seria muita coisa para expor aqui, porque as consequências do pecado são quase que assim, olha, inalcançáveis, né? Olha o sofrimento que a gente passa, tantos milênios de história de pecado nessa terra por causa da queda deles lá. Tanto sofrimento a toda a raça humana, a todo o planeta. A Bíblia fala de algumas coisas básicas assim que eu só quero reforçar. Leia isso, eu só vou mencionar o seguinte. O planeta sofreu com o pecado de Adão e Eva. O planeta. O planeta que era perfeito em harmonia sofreu. Os animais sofreram. Pense nas árvores deixando cair as suas primeiras folhas no chão, se secando. As flores murchando. O drama de Adão e Eva vendo as primeiras flores murcharem e sabendo que aquilo era consequência deles. Os animais que eram amigáveis e estavam sempre na companhia do casal, agora se tornaram hostis assim e colocando inclusive em risco a própria segurança do ser humano. Animais que eram todos herbívoros e comiam a relva do campo, agora começaram a se organizar numa cadeia alimentar, galera. Os mais fortes comendo os mais fracos. Um sistema que hoje a gente entende, ele existe para manter equilíbrio na natureza, mas na verdade foi uma adaptação desse mundo a um contexto de pecado completamente diferente daquele que foi planejado por Deus originalmente.
A terra sofreu. Além dos animais, a terra. A vegetação, os espinhos surgiram. As ervas daninhas começaram a dificultar o plantio e o cultivo de alimento. Os alimentos nem sempre davam como se esperava. As pragas começaram a diminuir a produtividade daquilo que se plantava. As chuvas nem sempre caíam no tempo certo e nem sempre caem no tempo certo. Essa começou a ser a realidade do nosso planeta. Excesso de sol, falta de chuva ou excesso de chuva, vulcões, terremotos, maremotos, tsunamis. Quanta coisa ruim. O planeta não era mais o planeta perfeito criado por Deus. E claro, além de tudo e sobretudo, o homem passou a sofrer com isso. Agora, o pecado começou a correr pelas veias. A natureza já não era mais perfeita. E o ser humano começou a ter que lidar com uma inclinação natural para fazer aquilo que era errado. Uma tendência natural por afastar-se de Deus. Hoje, todos nós temos essa tendência natural pecaminosa. Fazer o erro para nós não requer nenhum esforço. Agora, fazer a vontade de Deus, a gente precisa ser intencional e a gente precisa colocar toda a nossa vontade, porque não é natural da gente. Um dia será de novo quando Cristo voltar. Hoje é assim. E para Adão e Eva, de maneira mais particular, eles também sofreram com a perda do jardim deles. Eles que moravam num jardim perfeito, maravilhoso, num planeta perfeito, era tudo perfeito, né? Mas eles moravam no jardim que era a casa deles, tiveram que ser expulsos. Você lembra de uma outra árvore que tinha no jardim, além daquela proibida por Deus, que a Bíblia chama de árvore do conhecimento do bem e do mal, mas tinha uma outra, lembra? Era a árvore da vida, ficava ali no jardim e os frutos da árvore da vida tinham a propriedade de manter a eternidade do homem, preservar a sua eternidade. Deus precisou colocar o casal para fora do jardim. Porque se como pecadores eles continuassem comendo do fruto da vida, da árvore da vida, eles poderiam se tornar eternos pecadores. Pecado já é ruim. Agora imagine ainda um pecado por tempo indeterminado, eterno, constante. Foi difícil para Deus, mas Deus, por amor, teve de colocá-los para fora do jardim. Sabendo que eles iam, deixando de comer o fruto da árvore da vida, Deus havia colocado aquela propriedade no fruto, que eles iriam morrer, mas era necessário para que eles tivessem a chance de, através do arrependimento e aceitando o plano da salvação, mesmo depois de morrer, ressuscitar lá na frente, para serem recolocados e voltarem para o jardim que perderam um dia. Sabia que Adão e Eva morreram nessa esperança? Morreram depois de muito tempo. Adão com 930 anos, mas na fé, arrependido, esperando a promessa de um dia poder voltar para o seu maravilhoso jardim. Foi assim que ele dormiu, morreu. E quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar. E eu acredito que Deus, Jesus, fico imaginando, né? Jesus chegando para Adão e falando assim: Adão, lembra da promessa que eu te fiz um dia? Lembro, Senhor. Que você ia voltar para casa? Claro. Pois é, chegou a hora. É mesmo. Só que eu só dei uma mudadinha no jardim, viu? Deus vai falar. Era um jardim, agora é uma cidade. Nova Jerusalém. Quadrada, muralhas de ouro, 12 portas, portas de pérolas. E a árvore da vida, lembra Adão da árvore da vida? Lembra, Senhor, tá lá no meio da cidade, pode ir lá para você ver. E aí Adão vai lá e vai reencontrar aquela árvore que ele conhecia, o rio da vida que ele também conhecia. E aquela cidade vai trazer o próprio trono de Deus ali no centro, galera. Pense que maravilhoso. Eu tô falando isso rapidinho, tudo aqui, está lá em Apocalipse, tá bom? Apocalipse capítulo 20, 21, 22, fala sobre essas coisas maravilhosas. A Bíblia começa com o mundo perfeito criado por Deus. Lá em Gênesis, o começo é perfeito e o fim também é perfeito. E o maravilhoso de tudo é que se a gente tiver uma vida de arrependimento, como Adão e Eva tiveram, de retorno a Deus, como eles tiveram, de buscar reparar os erros e pedir ajuda do céu para viver de acordo com a vontade de Deus, como Adão e Eva tiveram, se afastando do nosso arqui-inimigo e andando sempre na direção da vontade de Deus, quando eles voltarem para o jardim, nós estaremos lá do ladinho deles. Imagine que maravilhoso. A gente vai voltar. Nós também podemos voltar para o Éden. Pastor, que voltar? Eu nunca fui. Mas a raça humana foi criada para lá, para a terra perfeita. E Deus um dia vai restaurar essa terra. E vai colocar aqui, como falei, não um jardim, uma cidade, mas é o jardim reformulado para ser agora a capital do universo
e o lar de toda a raça humana regenerada, salva por Jesus. Os efeitos do pecado, galera, foram trágicos para todos, para o planeta, para os animais, para as plantas, para as árvores e para o homem. E, claro, todo o universo sofre vendo o drama aqui da Terra, mas tudo vai ser restaurado. Lá no Éden, Deus prometeu para Adão e Eva, um dia vocês vão voltar para cá. E o cordeiro que Deus matou com eles lá no Éden, para vesti-los, também foi a promessa de que um dia Jesus morreria como cordeiro na cruz, para pagar o preço do pecado deles lá e de toda a humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo, para pagar o teu pecado. Que tal? Você aceita? Esse é o plano que Deus tem para nós. Deus te abençoe, beleza? Dá uma lida no restante do capítulo e que Deus fale ao teu coração exatamente desse jeito, reforçando 3 coisas. Precisamos usar a nossa liberdade com responsabilidade. Diante dos erros, deixa eu colocar assim, nem sempre somos perfeitos, precisamos de arrependimento, pedir perdão a Deus, ok? E terceiro, devemos manter fidelidade ao Senhor, porque quando a promessa de restauração se cumprir, ela poderá se cumprir conosco também. Olha, 3 coisas. Posso repetir? Posso? Olha aqui, ó. Precisa usar a sua liberdade com responsabilidade. Mas somos falhos. Se errarmos, devemos pedir perdão a Deus, como Adão e Eva fizeram. Nos arrependermos e nos volvermos na direção de Deus. Terceiro, se nos mantivermos nessa direção, fazendo a vontade de Deus, dizendo não a Satanás e sempre a vontade de Deus, cumprindo, quando Cristo restaurar tudo, e Ele vai, a gente vai fazer parte desse mundo restaurado e perfeito. Deus abençoe você, querido aluno do 8º ano. Um abraço, tá bom? Façam o que está lá no roteiro e a gente vai terminar com uma oração. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque a gente pode pensar em tudo isso. E porque temos a Tua Bíblia que nos esclarece sobre todas essas questões. Que, revendo o capítulo, os alunos reforcem ainda mais o Teu recado a eles. E esse é o recado, Senhor. O uso responsável do nosso livre-arbítrio. O perdão quando precisarmos, porque somos falhos e erramos. E constância, permanência sempre ao Teu lado, para que quando a restauração final acontecer, façamos parte também do Teu reino eterno. Nos salva hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.